Boa tarde a todos. Sejam novamente muito bem-vindos a mais uma live da Academia Brasileira de Direito. Eu sou Roberto Vitor Ribeiro, presidente da ABD, e tenho a grata felicidade de apresentar hoje 5 acadêmicos que irão discorrer sobre o tema da pandemia. Teremos hoje a felicidade de termos conosco o ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, o professor Eugênio Pacelli de Oliveira e o querido amigo e colega advogado Aurinei Uchoa de Brito. Para nós termos dimensão da grandeza da Academia Brasileira de Direito, hoje, no nosso espectro, no nosso ambiente virtual, reuniremos 5 estados. O ministro Marcelo Navarro representa o estado do Rio Grande do Norte, o querido colega advogado Aurinei representa o estado do Amapá e o querido e ilustre professor Eugênio Pacelli representa o estado de Minas Gerais. Temos eu, que represento o estado do Ceará, e o nosso secretário-geral, doutor Fábio Capilé, que representa o estado do Mato Grosso. Estamos todos muito felizes e irmanados. Desejo a todos uma excelente live, que temos agora o prazer e a felicidade de sorver o conhecimento dos doutores ministro Marcelo Navarro, professor Eugênio Pacelli e doutor Aurinei Uchoa de Brito. Ministro Marcelo Navarro dispensa apresentações, ministro STJ, ex-desembargador do Tribunal Regional da 5ª Região, integrante de carreira do Ministério Público Federal, assim como também o professor Eugênio Pacelli, hoje advogado brilhante nas lides de Brasília e de todo o Brasil, mas integrante de carreira do Ministério Público Federal, de quem eu tive o prazer, como professor, de adotar por inúmeras vezes seu livro de processo penal nas cátedras de processo penal, e o advogado Aurinei Uchoa de Brito, um jovem advogado que se destaca no cenário nacional como presidente da OAB Amapá. Fico feliz que tenhamos todos aqui encontrado essa agenda, esse horário para nos encontrarmos. Passo agora a mediação para o doutor Fábio Capilé, que conduzirá os trabalhos a partir de agora. A todos desejo uma excelente live. Sejam muito bem-vindos à live da Academia Brasileira de Direito. Quero agradecer aqui a pessoa do nosso presidente Roberto Vitor pela sua confiança e empenho, visto que não está medindo esforços para que a academia alcance excelentes resultados. O tema a ser tratado no dia de hoje é o direito penal, aspectos conceituais, advocacia nos tribunais superiores e a reconstrução do direito e da justiça pós-pandemia. Para tratar desse assunto, temos aqui a presença de grandes juristas reconhecidos em todo o país na área do direito penal. Quero chamar agora, citar as pessoas dos expositores, Eugênio Pacelli, Aurinei Brito, ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, e muito conhecido como Ribeiro Dantas, Academia Brasileira de Direitos Externa, a grande satisfação em tê-los como membros de nossa academia, por muito bem representá-la através de suas ações em todo o país. O primeiro expositor, onde nós vamos iniciar a nossa live, com a temática Aspectos Conceituais do Direito Penal e o Direito Penal do Inimigo, ele fará a exposição acerca desse assunto com muito brilhantismo, o jurista Eugênio Pacelli, que é advogado, mestre e doutor em Direito, relator geral do projeto do novo Código de Processo Penal, professor do curso de pós-graduação do IDP, ex-membro do Ministério Público Federal e membro da Academia Brasileira de Direito. Então, sem ter grandes delongas, passamos já a palavra para Eugênio Pacelli, para que ele possa transmitir os seus conhecimentos acerca do assunto. A palavra é sua, Eugênio Pacelli. Muito boa tarde a todos. Eu agradeço a oportunidade, quero cumprimentar de modo muito especial o ministro Marcelo Ribeiro Dantas, ex-colega de Ministério Público, e já talvez colocando uma lenha nessa fogueira, já dizendo que a importância dos tribunais superiores, e em especial neste momento que vivemos, do STJ, tem sido realmente uma coisa extraordinária, porque, infelizmente, por isso eu disse lenha na fogueira, porque eu devo fazer críticas necessárias à compreensão do que eu vou dizer, ao Judiciário de primeira instância, ao Ministério Público de primeira instância, e ressaltar o papel importantíssimo e fundamental dos tribunais superiores, que têm se mostrado muito atentos
a compreensão do direito, a formação humanística de que deve estar imbuído um membro de um tribunal superior e que, na verdade, tem aplicado o direito com rigor quando necessário, mas que também tem feito uma grande diferença quando se trata de reconhecer a inocência, quando se trata de aplicar o direito nos limites da lei e não nos excessos desejados por outras motivações. O tempo é muito pequeno, eu queria chamar a atenção só para duas coisas. Nós vivemos um momento, há tempos, é claro, o positivismo em si, e na sua fórmula mais clássica, ele nos deixou a partir do século XIX, e nós vivemos um momento muito, muito dramático, que vem a ser como lidar com as alternativas do pós-positivismo. Eu chamo de pós-positivismo aquele movimento de compreensão que insere o magistrado, sobretudo o magistrado que não é mais boca da lei, mas o magistrado que também participa da significação das normas e, portanto, ele é um agente construtor do direito, não é? Então, o pós-positivismo tem de muito importante o fim do imobilismo do juiz, que passa a ser um cidadão também construtor do significado das normas jurídicas. No direito penal, essa questão é menos importante no que diz respeito às normas incriminadoras, que continua sendo e deve ser o positivismo legalista, no sentido de que as normas incriminadoras são normas que estabelecem proibições sob pena de sanção. Então é preciso que, obviamente, que o positivismo, naquela leitura clássica de nada além da lei deve ser feito ou deve ser dito, no direito penal das normas incriminadoras é realmente compreensível que ainda seja assim. Mas penso que o papel das normas não incriminadoras do direito penal precisam um pouco mais de oxigênio dos tribunais, e, sobretudo, dos tribunais de segundo grau e os juízes de primeiro grau, para que o voluntarismo e o ativismo judicial percam um pouco do seu espaço. Eu chamo de voluntarismo aquela interpretação que, para além da compreensão ou para além do entendimento do novo papel do magistrado não mais boca da lei, aquele entendimento que faz com que o juiz se sinta à vontade para ampliar os horizontes hermenêuticos de normas incriminadoras e até de normas que não sejam incriminadoras, mas normas e circunstâncias do direito que afetam direitos fundamentais. Dou um exemplo do que seja voluntarismo, do que seja ativismo. Em tempos recentes, o Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, e fica aqui a minha crítica a essas decisões, o papel de alguém que se põe na condição de autor de livros ou que se dispõe a ser professor, envolve e reclama uma atitude independente, evidentemente, e uma atitude de coragem. Então, me parece que essas críticas sejam necessárias. Quando eu vi o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, censurar um indulto de Natal do presidente Temer, à época, me pareceu um excesso não só de ativismo judicial, porque o campo semântico e hermenêutico daquelas normas era muito pequeno para se dizer que teria havido um alastramento de interpretação ao nível de um ativismo judicial. Me parecia, na verdade, um voluntarismo na medida em que se censurou um ato privativo do presidente da República com base em princípios de abertura semântica absolutamente incontroláveis, como é o caso da moralidade administrativa. Eu acho que o cidadão brasileiro, e sobretudo aquelas pessoas que lidam com o direito, não podem se conformar com leituras subjetivas de noções do que parece ao julgador uma ideia de moralidade administrativa ou de moralidade no direito. Nós precisamos ter em conta que esse conceito há de ser construído por toda a cadeia que envolve, eu não vou chamar os operadores, mas talvez os cirurgiões do direito, não é? Nós precisamos de Ministério Público, da Advocacia, Defensoria Pública, Poder Judiciário, enfim, todos aqueles que operam, e também os cidadãos que deem significado mais concreto a essas abstrações do tipo moralidade administrativa. Podemos saber, com certeza, o que é imoralidade, mas fica muito difícil controlar os níveis de moralidade, não é? Então, se há uma norma constitucional atribuindo ao presidente da República a competência privativa para deliberar sobre as suas razões políticas
de definição de indulto, não me parece seja apreensível ou cabível uma intervenção do Poder Judiciário com essas limitações. Recentemente tivemos um voto, ainda ontem, do voto exemplar do ministro Edson Fachin, em um inquérito de grandeza absolutamente continental, em que o ministro Fachin, de modo muitíssimo enfático e demonstrando uma maturidade e uma independência funcional acima de todas as suspeitas, ele simplesmente colocou os pingos nos i e disse que a norma regimental do artigo 43 tem uma história de validade normativa e, mais do que isso, ela significa, num momento como esse, uma expressão da democracia no sentido de proteger membros do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, e acho que essa leitura também deve se estender para sempre que houver um poder expressivo da democracia brasileira sob ataques absolutamente bárbaros, absolutamente insuportáveis e intoleráveis, como vem acontecendo no Brasil de hoje. Esse voluntarismo que eu me referi, que vem sendo feito, praticado em algumas instâncias do Poder Judiciário, precisa ser contido, e esse voto do ministro Fachin, para mim, foi um bálsamo para a sociedade brasileira, e afirmando a independência e a necessidade de que, se os poderes constituídos, Ministério Público e Polícia, órgãos da persecução, não tiverem ou forem lenientes com os ataques que estavam sendo feitos, é preciso, sim, que esse poder se defenda. Bem, eu estou tentando fazer, e talvez o ministro Marcelo agora sinta a premência de como um tempo de 15 minutos de sustentação oral é tão difícil para um advogado sustentar teses que, às vezes, demandam muito mais profundidade, muito mais extensão. No campo do positivismo, o problema está em como controlar, como conter as amarras soltas do pós-positivismo. O juiz e os intérpretes que viram também cidadãos e construtores de um modelo de direito passam a ter também tanta liberdade que precisa ser contida. É este o ponto que uma alternativa dogmática pode apresentar algumas, se não pistas, mas pelo menos algumas propostas de redução desses poderes. Eu acho que num feriado como esse, talvez aqueles que não são do direito penal interesse muito uma perspectiva dita em verso e prosa do direito penal do inimigo, porque o direito penal do inimigo, para quem não é do direito penal, chega como sendo uma barbárie europeia que vem buscando catequizar o Brasil, ou autores e professores brasileiros, enfim, magistrados brasileiros. Eu queria chamar a atenção para este ponto do direito penal do inimigo, porque, de modo geral, as pessoas não se formaram e não se entenderam bem com o que estão tratando. Quando a gente diz sobre direito penal do inimigo, aquele que não entendeu uma modificação de estruturalismo para funcionalismo epistemológico não está em condições de debater o significado do direito penal do inimigo. Isso é muito importante, porque desde a década de 50 do século passado, o direito passou a perguntar-se não mais o que ele é, mas sim o que ele significa ou para que ele serve. Para que serve o direito? Essa grande questão trazida pelo funcionalismo na ciência social jurídica, não é? Para que serve o direito? Afinal de contas, nós estamos aqui para descobrir o que é, para descobrir se é um instrumento de dominação, para descobrir se o direito é a afirmação de classes, de elites, de oligarquias, ou se o direito pode ser trabalhado na perspectiva de um Estado democrático de direito. E me parece que o direito penal do inimigo é uma ideia, uma convocação a uma cidadania do Estado Democrático de Direito. Se a gente entender esse Estado Democrático de Direito como sendo aquela possibilidade de coexistência no qual se reconhece a autonomia do cidadão diante de si mesmo e diante do outro, sobretudo, nós vamos entender que o direito penal do inimigo parte de uma ideia de comunidade ou de sociedade. Jacobs trabalha com a ideia de sistema ou de perspectiva sistêmica, na qual o direito seria um subsistema social. E, portanto, esse direito, olhado de dentro
ou olhado de fora para dentro, esse direito indicaria a existência de uma sociedade. Essa sociedade que seria composta por pessoas do direito, né? Ou pessoas sociais. E nessa perspectiva, quando o direito penal do inimigo, quando Jacobs diz que o inimigo não seria uma pessoa, é absolutamente intolerável que professores do direito penal, espanhóis, sobretudo, e brasileiros, de modo muito mais grave, tenham se valido de perspectivas hermenêuticas absolutamente equivocadas daqueles professores espanhóis, que são críticos a Jacobs em várias perspectivas, e tenham admitido a ideia que se trata de uma coisificação do acusado. Isso é um delírio que tem dois grandes defeitos, ou pode ter dois grandes defeitos. Um grande defeito é não ter lido Jacobs, e o outro é, pior ainda, não ter entendido Jacobs. Na verdade, o que Jacobs diz é que aquela pessoa que, numa interação social, rompe definitivamente com aquela ordem social, ele não pode ser tratado como sujeito de direitos e deveres daquela ordem social. Eu concordo com as críticas no sentido que se trata de um modelo absolutamente formal e, por isso, muito pouco útil para o mundo. Mas, do ponto de vista teórico, e é um pouco disso que estamos falando, né, na construção de uma sociedade que esteja ao abrigo de um Estado democrático de direito, o direito penal do inimigo apenas diz: olha, existem pessoas, existem infrações penais que revelam ou desvelam a ruptura completa com essa ordem social. E essa ruptura completa com a ordem social há de ter consequências no sentido de que esse Estado, diante dessa realidade, deva se proteger de um modo mais efetivo. E eu não estou dizendo, e nunca Jacobs disse, que existiria um direito penal do inimigo ideal. O que ele diz é que existe um Estado de direito para o cidadão e existem direitos em todas as ordens jurídicas que são direitos típicos de um modelo que trata o possível culpado como um inimigo. Dou um exemplo. A prisão preventiva para garantia de ordem pública nunca foi baseada em conceitos objetivos, não é? É uma norma absolutamente aberta, porque não se sabe exatamente o significado do que seja ordem pública. Mas é preciso que se saiba que nós vivemos no Brasil ataques de variadas frontes, de variados frontes, que significam, sim, uma ruptura com uma ordem social que esteja voltada para o bem comum, que esteja voltada para a coexistência humana. Então, nós temos, sim, um núcleo de infrações penais a desvelar um conjunto de pessoas, e Jacobs não se refere a pessoas, se refere ao mundo normativo. Por isso ele revela, ele identifica o inimigo não como pessoa, ser humano, mas como aquele que rompe uma norma penal, e esse tipo de crime passa a ser frequente na ordem jurídica. A criminalização, portanto, das organizações criminosas é um recurso absolutamente válido do direito brasileiro para lidar com uma realidade que é mundial e é de um grupo de pessoas que efetivamente romperam com aquela ordem, porque se for mesmo organizada essa sociedade voltada para o crime, evidentemente que ela rompeu com qualquer ordem jurídica. Então, é preciso que o Estado reaja de um modo um pouco mais inquieto do que com o cidadão que viola normas ocasionalmente. Nós estamos falando, portanto, de ordens jurídicas que no mundo inteiro existem vedações ou autorizações para interceptações ambientais, interceptações telefônicas. Todas essas medidas que são tratadas aqui no Brasil com um ar rotineiro como algo normal, isso significa, na verdade, na leitura de Jacobs, o direito processual penal do inimigo. Significa, nós precisamos nos precaver contra o perigo. Não é só uma prova em busca do autor do crime, mas medidas de antecipação do fato para prevenir delitos. Nesse sentido, me parece que o direito penal do inimigo jamais tratou de uma ideia de coisificação do acusado, e sim uma ideia de que existem pessoas que convivem entre nós e que não estão dispostas a respeitar ordem jurídica nenhuma.
Eu sei que muitos advogados sofrem muito com essa perspectiva mais dramática de Jacobs, mas eu devo repetir o professor alemão no sentido de que não foi ele que criou o direito penal do inimigo. Existe em todo o mundo normas que se qualificam como direito penal do inimigo e normas que tratam aquele possível culpado como um cidadão que apenas rompeu com a ordem jurídica em determinado e circunstancial momento. Bem, eu não estou controlando o tempo, mas penso que o mais importante disso tudo, um evento como esse, em que todos estão com seus familiares e se dispõem a dialogar conosco, a nos ouvir, eu acho que a voz principal desse encontro é, sim, do ministro Marcelo Ribeiro Dantas, não só por suas qualidades pessoais e intelectuais, que eu sei e reconheço e admiro muitíssimo, trata-se de um grande jurista e que faz um bem tremendo ao Superior Tribunal de Justiça. E digo isso independentemente de Sua Excelência estar conosco aqui agora, porque eu não sou de rasgar elogio a ninguém, apenas quando acho que são devidos esses elogios. Nesse sentido, nessa perspectiva de elogios, eu sou meio germânico, eu sou econômico, eu uso para quem me parece que merece. E acho que o ideal neste encontro é que ouçamos o ministro Marcelo Ribeiro. Eu quis trazer apenas umas considerações sobre elementos conceituais do direito penal e algumas, não são novidades, mas algumas perspectivas que precisam ser melhor trabalhadas. Não é? Nós estamos lidando com lavagem de dinheiro, por exemplo, que é um delito que, infelizmente, os tribunais ainda não se entenderam bem sobre o significado verdadeiro da lavagem de dinheiro e confundem, muitas vezes, sobretudo os tribunais de segundo grau, com exaurimento dos crimes antecedentes. Às vezes, pessoas são condenadas a 10 anos de prisão por atos que configuram apenas o exaurimento do crime antecedente. Então, é preciso que os tribunais superiores, que são formados por pessoas efetivamente preocupadas não só com a justiça, como também são o de segundo e primeiro grau, mas pessoas que estejam preparadas do ponto de vista humanístico e do ponto de vista intelectual, jurídico, técnico, para que esses horrores não continuem a acontecer. O combate ao crime é fundamental numa sociedade livre, mas também é preciso saber que o combate há de ser com a lei e com o direito e não com a vontade. É isso que eu queria trazer para os senhores. Eu gostaria de agradecer as brilhantes palavras do Eugênio Pacelli. E ele só demonstra, através das suas palavras, a sua grande sabedoria, né, de reconhecer os valores dos seus colegas, dos juristas que estão aqui presentes. Mas eu quero dizer que, Eugênio, você é uma figura excepcional, que tem muitos admiradores e que você tem uma história de luta pelo direito e no direito, e você é uma pessoa extremamente relevante dentro desse contexto hoje da live, tá? Assim como os demais que estão aqui. Vamos dar uma chegada, então, rapidamente, na nossa comunicação com os internautas. Olha, nós já temos aqui a Aurilene Brito, né? Parece que já temos familiares aqui, né? A Aurilene Brito está falando boa tarde, o Gustavo Cavalcante, boa tarde, o Alessandro Ayrton, boa tarde, Aurilene Brito, satisfação assisti-lo, doutores. Gustavo Cavalcante demonstra que está feliz aqui com a programação. A Gemília Aragão, boa tarde. E aqui, ó, a Nega Brito fala só os mestres, né? Então, o que acontece? Nós vamos dar sequência aqui à nossa live. E o que eu quero pedir para todos vocês? Eu quero pedir que vocês façam aqui o seu cadastramento, façam aqui, ó, venham aqui e se inscrevam no canal. As pessoas que já estão aqui assistindo, se inscrevam no canal, que é muito importante, já está vinculado à própria Academia Brasileira de Direito. Então, dando sequência às nossas atividades aqui, nós vamos passar para o próximo temática, né? A exposição... Devo tirar meu vídeo? Não, pode se manter aí, fica tranquilo aí, fique com a gente aí, vai ser uma honra ter a sua presença aqui na continuação da nossa live, tá?
O ministro Ribeiro Dantas, né? Ele vai tratar sobre a advocacia nos tribunais superiores, com ênfase no STJ, né? O ministro, ele é doutorando em Direito pela PUC-SP, ministro do Superior Tribunal de Justiça, professor do curso de mestrado e pós-graduação da Universidade Potiguar, de 2012 a 2018, tendo recebido mais de uma dezena de medalhas por todo o país em razão de sua atuação. Membro da Academia Brasileira de Direito. Então, o próprio Eugênio já falou um pouquinho da grande admiração, e eu quero dizer que eu estive compartilhando, né, essa nossa live com várias pessoas, e queria dizer, ministro, que muitas pessoas falaram da grandiosidade da sua pessoa, que o Nordeste ele fica muito envaidecido por ter uma pessoa de tanta qualidade como o senhor no Tribunal Superior. E eu passo agora, então, a palavra para que o senhor possa nos expor a sua brilhante palestra. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o convite da Academia Brasileira de Direito, na pessoa do seu presidente, Dr. Roberto Vitor Ribeiro, do seu secretário e hoje o nosso mediador, o advogado Fábio Capilé. Gostaria de saudar os professores Aurinei Brito e o meu querido amigo e ex-colega de Ministério Público, o doutor Eugênio Pacelli. Quero lhe dizer, Pacelli, que fiquei muito feliz e vou transmitir aos colegas da terceira sessão as suas palavras que nos enchem de satisfação, porque a gente se sente feliz em ver que a advocacia, que você aqui representa, e a academia, por ser um destacado autor na área, entende que a seção criminal do STJ está exercendo bem o seu papel, em especial nesse momento difícil de pandemia. Bem, o meu tema, antes eu queria só dizer que me deixaram felizes também algumas considerações que o professor Pacelli fez. Eu estive numa live com o professor Técio Sampaio Ferraz e com o professor Lênio Streck recentemente, e a linha era exatamente essa de que os juristas, em especial os juízes de todas as instâncias, precisam ter cuidado com o voluntarismo, e, embora não com a mentalidade do século XIX, mas aplicar a lei e a Constituição, quer dizer, ater-se ao paradigma legal como limite interpretativo, é importante. Não se pode querer transformar a judicatura numa tribuna para veleidades pessoais, para moralismos pessoais, para crenças pessoais. Isso tem sido muito danoso para a aplicação do direito no Brasil. A minha ideia aqui é fazer uma síntese muito apertada de algumas questões que os advogados que pretendem exercer advocacia criminal perante os tribunais superiores, em especial o STJ e o Supremo, eles precisam atentar. Primeiro porque o Constituinte de 88 ele fez uma opção estrutural no nosso judiciário, que é curiosa porque ela é rara, ela existe em quase nenhum lugar. Em geral, você tem uma Suprema Corte que cuida apenas de matéria constitucional e tem um tribunal que representa o ápice vamos dizer, das instâncias no Poder Judiciário. Aqui no Brasil, ambos são tribunais de cúpula, mas um resolve as questões, em princípio, de caráter constitucional e o outro as de caráter legal federal. O difícil é que, num país com a Constituição extensa como é a nossa, quase toda matéria legal ela é também constitucional. E isso leva a essa dificuldade que alguns advogados têm em perceber que o STJ e o Supremo não são terceira ou quarta instância. Eles são uma instância especial que se dedica principalmente a corrigir violações à lei federal e uma instância extraordinária que se dedica a corrigir violações à Constituição. Então, isso às vezes é a causa de muitos recursos especiais e recursos extraordinários não serem admitidos
ou, sendo admitidos, não serem providos, porque o advogado não percebe que ele saiu das instâncias ordinárias. Diante do juiz e diante do tribunal, ele pode falar sobre tudo. Numa apelação, ele pode dizer que a sentença foi injusta, que não viu bem a prova, que tal assunto poderia ter sido melhor tratado, etc, etc, etc. Ele pode discutir qualquer tema que seja do interesse do seu constituinte, mas não perante o Superior Tribunal de Justiça e nem perante o Supremo Tribunal Federal. Então, essa observância às competências recursais originárias, ordinárias e, principalmente, especial e extraordinária, está na raiz de uma advocacia criminal exitosa nessa instância. Depois, o advogado precisa conhecer a estrutura interna do Supremo e a estrutura interna do STJ. Em matéria criminal, por exemplo, a estrutura do Supremo é muito simples. Ele tem um pleno, com a totalidade dos ministros, 11, e tem duas turmas, primeira turma e segunda turma, cada qual com 5 ministros, e todos, tanto o pleno como as turmas no Supremo, têm competência criminal. Então, matéria criminal no Supremo se discute em todos os órgãos daquela corte. Já no Superior Tribunal de Justiça, a divisão é um pouco mais complexa. O tribunal tem 33 membros, portanto, ele passa daquele número de 25 que a Constituição permite que, em vez do pleno, o tribunal adote um órgão especial. Por quê? Porque não dá para você decidir causas colhendo o voto de 33 pessoas. Os processos seriam infindáveis. Então, você tem um pleno no STJ que só existe para finalidades administrativas. Quem faz, às vezes, do pleno é a Corte Especial, que tem 15 ministros. A Corte Especial tem competências criminais, principalmente as originárias. E abaixo da Corte Especial, você tem 3 seções. A primeira seção, ela julga direito público, basicamente, administrativo, tributário, financeiro, previdenciário, etc. A segunda seção, ela julga basicamente direito privado, civil, comercial, direitos autorais, etc. E a terceira seção é que julga direito penal. Cada seção dessa ela é subdividida em 2 turmas. Então, na primeira seção estão a primeira e segunda turmas, na segunda seção a terceira e a quarta, e na terceira seção estão a quinta e a sexta turmas. De forma que, diferentemente do Supremo, onde o pleno e todas as turmas têm competências criminais, no STJ, só quem tem competência criminal é a Corte Especial, a terceira seção e a quinta e a sexta turmas. Alguém poderá até dizer, mas eu já vi habeas corpus sendo julgado na primeira ou na segunda turma, na terceira ou na quarta turmas. Mas aí porque eles têm matéria ou administrativa ou de direito privado. Por exemplo, um habeas corpus impetrado por alguém que está preso em razão de não ter pago pensão alimentícia, ele pode chegar numa turma de direito privado. Mas isso é muito eventual. O grosso dessa matéria ela vai para as turmas e para a quinta e a sexta turmas e a terceira sessão. Então, dadas essas condições, é muito importante conhecer os regimentos internos. É inviável fazer uma advocacia no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal sem conhecer o regimento interno de cada uma dessas cortes. E, infelizmente, nós vemos todos os dias advogados prejudicando o direito de seus clientes porque desconhecem inteiramente a estrutura regimental. Nós temos tido problemas repetidos nas turmas criminais, por exemplo, com advogados que acham que a gente tem que pautar o agravo interno. Na realidade, a obrigatoriedade de pautar o agravo interno surgiu com o Código de Processo Civil de 2015 e isso não consta, isso não se aplica ao processo penal. Muita coisa do CPC se aplica ao processo penal, mas isso não. Os prazos, por exemplo, no processo penal continuam sendo contados por dias corridos,
e não por dias úteis, como no processo civil. E isso, muitas vezes, faz com que o advogado perca prazos quando se cuida de recursos criminais. Então, essa processualística nos tribunais superiores, ela é extremamente técnica. Fazer um recurso especial, fazer um recurso extraordinário, é bem mais difícil do que fazer uma apelação, justamente pela necessária adequação que você tem de ter a todos esses critérios e, principalmente, pelo fato de que a apelação é um recurso de fundamentação livre, enquanto que os recursos extremos, o recurso especial e o recurso extraordinário, eles têm a sua fundamentação vinculada. Se não estiverem dentro daqueles incisos, no caso do recurso extraordinário, nas alíneas A, B, C e D do inciso 3º do artigo 102 e, no caso do recurso especial, nas alíneas A, B e C do inciso 3º do artigo 105. Ainda é preciso ressaltar que, no caso de advocacia perante os tribunais superiores, é preciso conhecer não apenas a Constituição e a legislação, que para a advocacia criminal, evidentemente, os códigos penal e processual penal são os mais importantes, mas há uma extensa legislação extravagante. Você precisa, além da Constituição e das leis, precisa conhecer as súmulas dos próprios tribunais e a sua jurisprudência, para não estar produzindo arrazoados que não condizem com a realidade. E ainda dominar determinadas técnicas processuais, como o pré-questionamento, para que você possa ter êxito nos seus recursos extremos. É preciso que se entenda que o recurso extraordinário, a apelação, ela visa a proteger diretamente o direito do recorrente. E só indiretamente ela protege o direito objetivo. Já o recurso especial visa a proteger diretamente a lei federal. O recurso extraordinário visa a proteger diretamente a Constituição da República. Então, o recorrente só tem êxito se, por acaso, a sua pretensão for coincidente com a preservação de uma dessas normas. Também é preciso notar que esses recursos têm a devolutividade limitada, não é como a apelação, na qual você pode discutir tudo. Você não pode, por exemplo, discutir prova aprofundadamente no recurso especial ou no recurso extraordinário. Então, finalmente, você tem que estar a par do esforço que o Supremo e o STJ estão fazendo de criar um sistema de precedentes à brasileira, a questão dos recursos repetitivos e da repercussão geral no Supremo. Existe um projeto de emenda constitucional no Congresso que talvez crie isso também para o recurso especial. Então, é preciso conhecer essas técnicas para também não ficar malhando em ferro frio, defendendo uma tese que já foi decidida de forma contrária num acórdão com repercussão geral ou num acórdão no sistema de recursos repetitivos. Então, eu falei, principalmente até agora, sobre os recursos extremos, que são uma das duas vias pelas quais se chega no Supremo e no STJ, principalmente em matéria criminal. Mas, no caso do processo penal, nós temos uma via mais expressa e que muita gente prefere por causa disso, que é tentar trazer para esses tribunais superiores problemas na via do mandado de segurança. Perdão, do habeas corpus. O problema, o habeas corpus é muito atrativo para a advocacia criminal pela sua celeridade, pela sua eficácia e até pela possibilidade de concessão de ofício. Facilita tremendamente para a vida do advogado e, portanto, ele pode trazer um resultado mais rápido para o seu cliente. Entretanto, é preciso ver
que no habeas corpus há a necessidade da prova pré-constituída, ou seja, ele precisa estar bem instruído, ele precisa estar com a documentação toda nos autos, porque senão os tribunais não têm condição de apreciá-lo. E é preciso dizer que o rito do habeas corpus, por ser muito célere, ele é muito estreito, ele não se presta para exames meritórios aprofundados, principalmente se esses exigem um revolvimento probatório significativo. Então, você tem, se vai pelo recurso extremo, a proibição de discussão de prova. Se vai pelo habeas corpus, uma estreiteza muito grande nessa área também. É evidente que há outros instrumentos do direito processual penal na superior instância, o agravo regimental, os embargos de divergência, os embargos de declaração, as petições e reclamações, etc. Porque eis uma área em que só o processo penal não basta ao processo penal. É necessário que se tenham também aportes de direito constitucional e, às vezes, de outros ramos jurídicos que estejam envolvidos na discussão. E, às vezes, até de conhecimentos não jurídicos, de aspectos sociológicos, econômicos e de outras naturezas. Atuar na superior instância impõe ao advogado uma preparação especial. Uma palavra sobre a sustentação oral. Realmente não é fácil se conter dentro desses 15 minutos. O advogado precisa ser muito objetivo e precisa estabelecer quais são os pontos chaves do seu caso. Se ele quiser falar sobre tudo, ele finda não conseguindo falar sobre nada. E ele tem de estar muito atento à questão da tecnologia e à necessidade de uma constante atualização. Não apenas porque nos tribunais superiores o uso do processo eletrônico, por exemplo, no STJ, não existe praticamente mais processo físico. E agora, nesses tempos de pandemia, você tem as sessões, até os despachos com os ministros, feitos por videoconferência ou por meios eletrônicos, enfim. E o advogado que não sabe lidar com isso tem uma enorme desvantagem que repercute na situação do seu cliente. Então, eram essas as minhas considerações iniciais e vamos deixar mais alguma coisa para um esclarecimento posterior e para as perguntas. Muito obrigado. Ministro, tais ensinamentos dados pelo senhor são de suma importância para os advogados que estão, na verdade, iniciando ou que não têm uma atuação tão frequente nos tribunais superiores. Tenho certeza que sua exposição contribuiu significativamente para o engrandecimento jurídico desses profissionais. Então, agora vamos dando sequência à nossa live. Nós teremos o terceiro expositor, com a temática A Reconstrução do Direito e da Justiça Pós-Pandemia. Quem vai estar expondo a temática é o jurista Aurinei Brito. Ele é advogado criminal, presidente da OAB Amapá, membro da Academia Cearense de Direito e da Academia Paraense de Letras Jurídicas, membro efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros, membro da Escola Nacional de Advocacia, mestre pela FMUSP e doutorando em Direito Romano pela Universidade de Lisboa, Portugal, e é professor palestrante e membro da Academia Brasileira de Direito. Então, vamos passar, já de antemão, a palavra para o nosso expositor, para que ele faça suas considerações. Obrigado, Fábio. Obrigado, querido Roberto Vitor, presidente da Academia. Gostaria, antes de iniciar, agradecer o convite e agradecer a possibilidade de ter a honra de conversar no mesmo ambiente, mesmo que virtual, com os nossos ídolos de sempre, o professor Eugênio Pacelli, ministro Ribeiro Dantas, que tanto nos estimulam, nos inspiram, desde a academia, para que a gente possa ter exatamente essa formação que o professor Pacelli ressaltou como um dos principais atributos do ministro
Ribeiro Dantas, que é a formação humanista, que é realmente o diferencial do ministro no STJ, é o diferencial de alguns outros juristas que têm nos inspirado também nesse sentido, como o professor Eugênio Pacelli, e isso nos dá segurança para que a gente prossiga nesse processo de resistência que a gente inicia na academia, inicia aqui nesses debates, às vezes concordando uns com os outros, às vezes discordando, mas, de todo modo, fazendo com que daqui saia uma ideia, algo que possa proteger o que a gente mais precisa, que são as pessoas, que é a democracia, que é a dignidade humana e tudo pelo qual a gente luta e a gente forma. Então, agradeço novamente. Eu estava desde o início rezando para que eu não fosse o último a falar, para não falar depois do professor Pacelli, do professor Ribeiro Dantas, mas uma das coisas que a pandemia tem me ensinado, professor Pacelli, é a orar com muita fé. E eu já aprendi agora mais uma lição, que eu preciso orar ainda com mais fé para conseguir as coisas. Mas, de todo modo, vamos lá, vamos em frente. O tema que me foi proposto foi a reconstrução do direito e da justiça penal pós-pandemia. Nós temos aqui uma sustentação oral de 15 minutos para iniciar, e muito difícil falar sobre isso no curto tempo, mas a gente vai tentar apresentar aqui algo que está no coração, né? Que está na alma do humanista, né? Que tem essa bandeira para que a gente possa avançar. A crise do direito e da justiça penal, ela precede a esse estado catastrófico que nós estamos enfrentando de pandemia. O nosso vírus, nesse caso, é outro. Nós temos o vírus da intolerância, o vírus da interferência, do individualismo, tudo isso provocando algo que tem nos afastado do que realmente é o direito. Mas é possível que a pandemia, trazendo essa solidariedade que vem inerente a todos esses momentos de adversidade pelos quais nossa sociedade passou, assim como foram as revoluções, as guerras, depois disso tudo nós tivemos um passo civilizatório jurídico importante, a exemplo mais próximo da ditadura, que nos trouxe, dentro de um trabalho árduo de redemocratização, a nossa Constituição Federal de 88. Então, é possível que esse cenário de dificuldade, de adversidade, nos una nesse discurso para que a gente possa resistir, como eu disse, dentro desse contexto. Mas mesmo que esses avanços, esses passos civilizatórios, eles tenham vindo através de legislação, de leis, de constituições, é preciso que nesse momento difícil que a gente passa, é preciso que a gente se afaste desses conceitos mais materializados e transcenda os nossos pensamentos para algo espiritual que tem no direito. Primeiro, diferenciar o direito de leis, os conceitos. Poderíamos chamar esse título do nosso evento leis e jurisdição penal, por exemplo. Então, nós teríamos um ambiente muito mais restrito para trabalhar. Mas quando nós falamos em direito e em justiça, os conceitos mudam absolutamente, mas foi preciso que fosse apresentado nesse formato, exatamente para que a gente já inicie essa fuga do apego material e para que a gente possa encontrar a nossa segurança sonhada, a nossa estabilidade jurídica sonhada fora desse contexto materializado, né? Então, é possível, inclusive, que se seguir nessa linha que está, é possível que nem futuro a gente tenha. Então, a gente precisa pensar fora desse apego material para conseguir nos livrar dessa interferência que está havendo, que afasta os julgamentos, as decisões, muitas decisões, e muito o processo legislativo, por exemplo, do direito. Então, um primeiro ponto que se deve analisar dentro disso é a própria lógica que foi criada desse afastamento do justo para alcançar um justiçamento, ou seja,
deixa de ser justiça deixa de se fazer justiça para alcançar ou para atender um anseio de justiceiro. Geralmente ocorre se a gente deixa a decisão muito nas mãos da população, e essa participação popular é realmente algo que tem provocado essa interferência na criação do inimigo, como o professor Eugênio Pacelli muito bem colocou. Fui aluno do professor Jacobs na Universidade de Göttingen, na Alemanha, e eu tive a oportunidade de ouvir da boca dele o que representa o direito penal do inimigo para a gente, o quanto isso é importante, já que na Europa nós temos países que simplesmente suspendem a ideia de Estado democrático para implantar um estado de exceção e garantir o controle social. Nós acabamos, de certo modo, a exemplo do que acontece no contexto norte-americano, em normalidade constitucional, tratando algumas pessoas como inimigos. Então, se a gente se afasta do direito, a gente pode, infelizmente, alcançar essa munição, alcançar essa arma, que certamente será certamente será uma intervenção com o direito penal desequilibrada. Mas aí como é que a gente avalia isso? O processo de criminalização deixado com participação demasiada, como está acontecendo, através das redes sociais, através da imprensa, todos têm a sua colaboração. Inclusive, nós temos nossa colaboração nisso, porque cobra, critica a decisão, participa do julgamento, de certa forma. É óbvio que a ideia de democracia nos dá o direito de participar da coisa pública, mas nós não podemos confundir transparência com vitracidade. A gente não pode querer, nem todos têm a habilidade, a competência, como o professor Eugênio Pacelli colocou, de participar dessas decisões, de participar desses julgamentos, né? Então, nós estamos acabando futebolizando o direito, o judiciário e a própria jurisdição penal, querendo participar e criticar de todas as formas, buscando essa solução que é para atender um anseio vingativo que domina a população. Essa lógica do bandido bom, do bandido morto, que tem inspirado atuações policiais muito exageradas, que tem inspirado condenações e, principalmente, tem complicado o nosso processo legislativo. E aí eu costumo falar e dividir o processo de criminalização primário e secundário. Dentro do processo de criminalização primário, é um congresso que constrói leis com base no discurso que está sendo oferecido como mercadoria. Põe-se no jornal, põe-se ali no Fantástico, debate-se em rede social, todo mundo participa, cobra-se do parlamentar que deixa de fazer algo que é certo para fazer algo que merece ou que parece certo, né? Porque ele precisa dar uma resposta para os eleitores para garantir patrimônio político para as próximas eleições. Então, isso tudo em razão dessa participação, sem um trabalho de política pública, sem um trabalho de avaliação do cenário, da necessidade da criação daquelas leis. Hoje se discute projetos, por exemplo, para a criminalização das fake news, se discute outros projetos, tudo com relação ao que está acontecendo, né? Aos comentários que estão sendo feitos. E isso, dentro desse processo de criminalização, depois de criminalização primária, o processo de criminalização secundária, e para fechar essa ideia de criminalização primária, basta pegar os exemplos das nossas leis de crimes hediondos, a lei Carolina Dickmann, a questão da progressão de regime, tudo isso tem mudado de afogadilho, a exemplo disso que nós estamos conversando. E essas leis não têm resolvido os nossos problemas. O processo de criminalização secundária, que muitas vezes, por conta de uma própria pressão midiática, de uma própria pressão popular, a pessoa que é acusada de um crime, dentro daquele trabalho de cinematografia de uma operação da Polícia Federal, por exemplo, quando aquilo ali é posto para a sociedade, quando aquilo ali é posto para a imprensa, a pessoa já está ali condenada. A pessoa já está condenada. O tribunal do povo que analisa
analisa, processa e julga imediatamente. É o nosso Volkerishhof do nazismo dentro de uma rede social. Então, tudo isso tem interferido para criar e para destruir, realmente, para nos afastar do conceito de justiça e criar um trabalho não de persecução penal, mas de perseguição de pessoas dentro de um trabalho de criminalização secundária. Então, esse trabalho de afastamento disso, de racionalização, de devolução da racionalização do direito, que iniciou lá no 304 a.C., com Jus Flaviano, que desmistificou, que migrou, expondo o direito que estava baseado no esoterismo, nos augúrios dos sacerdotes, né, que era algo oculto. Jus Flávio, né, acabou pegando e desmistificando isso para mostrar que existia algo de racional por trás disso. Então, a gente precisa buscar de volta a racionalidade do direito para que a gente possa realmente alcançar a realização do direito e da justiça. Muito se discute hoje, nesse processo de pandemia, sobre o conflito de direitos, né? A liberdade de expressão, está sendo muito comentada essa questão do inquérito do Supremo Tribunal Federal, mas a ponderação, né, o sopesamento disso tudo, muito se fala de várias teses, citam Alexis, citam outros positivistas, enfim, nada que resolva realmente o problema, tanto quanto a ideia, o conceito de direito mesmo. E direito, para que saia o direito, uma reta, precisa de regras. E a própria etimologia da palavra, regra, de régula, de régua, para eu alcançar um traço reto, eu preciso de uma régua. Então, não tem direito sem regra. Então, o direito à régua é exatamente para limitar e para alcançar, para satisfazer o que realmente é direito. Então, acabam dando mais complexidade a algo para as pessoas que não compreendem a dimensão do problema e acabam participando disso. Eu brinco com os meus alunos e brinco em outros eventos que participo. Se você quiser arrumar uma boa confusão na sua vida hoje, basta você manifestar qualquer pensamento seu nas redes sociais. E isso vai lhe trazer graves problemas. Tem diversos casos que acontecem com relação a isso. Então, por que eu digo isso? Agora, nós tivemos recentemente a lei anticrime, né, que trouxe uma nova fórmula para as medidas cautelares, para a prisão. Nós já temos a DPF do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu o estado de coisa inconstitucional no sistema penitenciário brasileiro, mas ainda assim nós temos decisões judiciais que castigam ali antecipadamente. O juiz que decide manter uma prisão hoje, ou que decide decretar uma prisão hoje, ele já tem que estar ciente de que ele está mandando uma pessoa para um ambiente inconstitucional, porque isso já está reconhecido pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Festejamos a súmula 11, festejamos a súmula 14, mas ainda temos dificuldades com o uso abusivo de algemas, ainda temos dificuldades com advogados que não conseguem ter acesso aos autos da investigação. Isso é comum, isso não acabou. Isso não acabou. Então, às vezes, quando a gente vai falar aí, como presidente de ordem, eu tenho sido muito instado e cobrado nesse sentido, porque o colega chega aqui, presidente, eu não consegui ter acesso. Não, vamos fazer um mandado de segurança, vamos para cima, vamos lá, mas onde é? Aí no TRF. Aí, tá, vamos lá, vamos fazer um mandado de segurança, então, vamos conseguir. E agora, recentemente, nós tivemos um problema, não estou conseguindo ter acesso aos autos de inquérito. Onde é? No STF. Bom, aí agora nós temos um problema. Nós fizemos um habeas corpus através da OAB Nacional, e aqui fica registrado o elogio à Diretoria Nacional da OAB, em nome do nosso presidente Felipe Santa Cruz, do Marco Vinícius Furtado Coelho, que é o presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, que tem trabalhado nesse sentido. Então, tem algo no que está posto, tem algo no que está escrito, que não está satisfazendo as nossas necessidades.
Então, quando eu falo para os advogados, quando eu falo para os nossos colegas, nós temos que trabalhar o que está além da Constituição, que nada mais é do que a vontade política dos nossos governantes naquele momento social. As leis representam a vontade política daquele momento, uma generalidade de abstração que vem para resolver problemas particulares e que, de certa forma, não resolve, porque a dinâmica social atropela isso tudo. E nós ficamos aqui para trás, literalmente, tentando correr para alcançar a satisfação do que realmente é direito dentro das regras, e aí a gente fala em regras para alcançar o direito, serve para as regras processuais de devido processo legal, e não só de devido processo legal, de fair trial, porque nós temos a ideia de tratados internacionais de direitos humanos que reconhecem isso, então são as regras do jogo. Se nós vamos futebolizar os nossos julgamentos com plateia, com pessoas interferindo, dizendo o que o árbitro, o que o técnico, quem tem que fazer, qual é a modificação que tem que ser feita, quem nós temos que expulsar, quem merece o cartão amarelo, nós temos que estabelecer as regras desse jogo, tratar o jogo processual com fair play, dar paridade de armas, senão nós vamos precisar, novamente, aí aqui eu reforço, que talvez, quando a gente fala em princípio de reconstrução da justiça e princípio de reconstrução do direito pós-pandemia, é exatamente nos tirar desse apego material, nos igualar humanitariamente, porque o que aconteceu, a pandemia nos colocou no nosso lugar, mostrando que nós somos iguais a todos os seres humanos do planeta, e nós vivemos as mesmas dificuldades. Às vezes o problema está lá na Índia, às vezes o problema está lá na África, mas eu falo, não, mas isso está lá na África, isso nunca vai chegar aqui com a gente. Isso está lá na China, isso nunca vai chegar aqui com a gente. Então, desde um vírus até um sistema antidemocrático, isso tudo pode vir importado, né? Hoje nós temos cópia de muita coisa que está sendo importada dos Estados Unidos, que tem hoje um presidente visivelmente tendente a manifestações antidemocráticas. Então, a gente não pode permitir isso, não pode permitir que isso tire a nossa insegurança. E no Brasil, nós temos hoje algumas movimentações, como pessoas que estão nas ruas pedindo a volta da ditadura. Nós temos placas de brasileiros segurando pela volta do AI-5. Isso não é brincadeira, isso não é fake news, isso não é montagem. Pessoas fantasiadas de fantasmas, que é uma cultura norte-americana, na frente do Supremo Tribunal Federal, né, querendo a morte, querendo a cabeça dos nossos ministros, numa postura de destruição das instituições. Isso não pode ser permitido. E muitas vezes a gente sabe que isso faz parte de um discurso demagógico. Quando eu peço a cabeça de alguém por um fato que ele cometeu, eu quero só que ele seja maltratado. Porque se aquilo ali alcança a minha família, eu já não quero mais. Então, bandido bom, bandido morto, quando é o bandido do outro. Quando é o meu bandido, eu não quero que aconteça. Então, hoje, até converso com os meus alunos, antes de se estudar a pena do Código Penal do crime de estupro, lá 213, todos já sabem qual é a pena de um estuprador quando entra no presídio. Todos sabem disso. Todos sabem disso. O que a gente faz para evitar que isso aconteça, e cada um divide as suas competências. E a população vibra com isso, a população vibra com sangue. E o novo fascismo é isso. Eu vejo muita gente se manifestando contra o fascismo nas redes sociais, e o novo fascismo é isso, é de puxar o queixo da pessoa presa em flagrante, mostra tua cara, vagabundo, e olha aqui para a câmera, porque você precisa... E essa exposição, essa cinematografia, como eu disse, que é construída para destruir a imagem das pessoas, sem direito de defesa. Depois que isso tudo é posto, não tem trabalho de reconstrução da imagem que resolva, a vida daquela pessoa ficará marcada eternamente por isso. Então, como é que isso tudo acontece dentro de um ambiente de normalidade constitucional? Tem algo de errado com isso. Tem algo de errado. Então, a partir de agora, é preciso que a gente dê um passo para fora disso tudo, se reconheça como agente de transformação social, pense da Constituição
coisas que têm a ver com o direito, como, por exemplo, a ideia de liberdade livre, justa e solidária, que aí a solidariedade vai entrar dentro desse trabalho de reconstrução. Quando a gente pega a ideia de fraternidade, a ideia de solidariedade, a ideia de alteridade, principalmente, como eu disse, o discurso de demagogia, da retórica que influencia hoje a população contra esses inimigos da mídia, contra esses inimigos construídos, isso tudo nos afasta da justiça. Mas essa demagogia ela não é de hoje. Se pegar os discursos de Cícero lá das Catilinárias, você vê que a demagogia faz parte do discurso de Cícero, que derrubaram Catilina, como diz o professor Vera Cruz Pinto, Marco Túlio Cícero foi um homem que viveu tudo ao contrário do que escreveu. Então, ele era um corrupto que combatia a corrupção e conseguiu, com o discurso, derrubar um senador. E nós tivemos uma operação da Polícia Federal denominada Operação Catilina, Operação Catilinárias, porque derrubou senadores, derrubou deputados federais. Então, assim, a Polícia Federal talvez tenha esquecido de investigar a parte da história que mostra que isso tudo foi um planejamento para acabar com a imagem das pessoas. Não é possível que a gente permita que as coisas aconteçam dessa forma. Então, se nós estamos buscando segurança jurídica, nós temos que partir de um ponto de coerência, não de esquizofrenia. De coerência para dizer assim, olha, isso que é bom para mim, é bom para você, é bom para ele, é bom para ela. Não importa quem é ele, se é pobre, se é rico, se é careca, se é da favela, se é um criminoso, se não é um criminoso, se é um inocente. Então, é um trabalho de coerência que vai trazer segurança jurídica com base na alteridade, com base na fraternidade, com base na solidariedade. Pode parecer algo realmente não jurídico, mas, ao que parece, a solução da maioria desses problemas está fora das leis, está fora da Constituição e está no direito. Não tem instituição civilizada que sobreviva sem isso. Então, a gente procura garantir esse sentimento hoje para que nós tenhamos segurança jurídica independente de qualquer movimento de ruptura constitucional. Porque se, de repente, hoje, a abertura semântica que tem na nossa Constituição Federal, como muito bem colocou o professor Eugênio Pacelli, nos permite hoje a um membro do governo afirmar que o 142 da Constituição dá poderes ao Exército para ser poder moderador, graças ao Supremo Tribunal Federal, isso foi alterado, já foi demonstrado que isso não é possível hoje, mas, então, assim, estão se aproveitando dessa possibilidade hermenêutica para espremer a Constituição até pingar sangue novamente, o sangue da ditadura que ela enxugou. Então, além da Constituição, além do nosso artigo 5º, além do nosso artigo 7º da Lei Federal da Advocacia, que traz as prerrogativas da advocacia, existe algo que nos dá segurança jurídica, que é o direito. No AI-5, em 1968, quando derrubaram o habeas corpus, os nossos advogados deram exemplos de luta pelo direito, de garantia do direito, fazendo o direito de petição, conseguindo o habeas corpus através do direito de petição. Então, vejam, a gente consegue alcançar a manifestação do direito, como a gente alcança a manifestação do direito nas decisões do ministro Ribeiro Dantas, a gente consegue alcançar a manifestação do direito muito mais numa decisão simples de uma petição feita num papel higiênico do que num próprio artigo 5º da Constituição Federal. Então, essa abertura que deve ser, obviamente, deixada de lado dos textos que refletem a vontade política do legislador para nos dar segurança jurídica através da realização e do enfrentamento do direito realmente como ele deve ser. Então, a ideia de Estado democrático de direito, ou Estado de direito democrático, que a gente tem que colocar agora essa ideia de regras antes de tudo e antes da própria democracia, já que nós temos, não entendendo democracia no sentido amplo, mas agora entendendo democracia como essa renovação política frequente e da representação popular, enfim, o próprio
no próprio nazismo já se falava isso, que a Constituição, a própria democracia autoriza manifestações autoritárias, autoriza que líderes autoritários alcancem o poder. Então, a gente precisa se preocupar com isso nesse sentido. Uma manifestação de Goebbels, por exemplo, muito clara, me vem em mente agora nesse momento, para que a gente possa aproveitar o que tem de bom, e isso falando da ideia de autoridade, de alteridade, a ideia de solidariedade, lembrando os conceitos mais antigos de justiça. O próprio Piano dizia que justiça é viver honestamente, não ofender ninguém, dar a cada um que é seu. São conceitos simples dos imperativos categóricos de Kant, dos mandamentos de Jesus Cristo, muito bem retratados pelo nosso querido Roberto Vitor, quando ele diz que a gente tem que querer para a gente o que a gente não quer, a gente quer para a gente, quer para os outros o que a gente quer para a gente. Então, eu quero para os outros o que eu desejo para a minha família. Isso é uma manifestação de civilidade, isso é uma manifestação de amor ao próximo. Se nós não controlarmos isso internamente e pessoalmente, não há lei que vai controlar a propagação de fake news. Não há lei que vai controlar ameaças ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça, ameaças às instituições, ameaças à democracia. Não tem lei para isso. Isso faz parte de passos civilizatórios e progresso intelectual e moral das pessoas. E quando a gente consegue progresso moral e intelectual das pessoas, a gente consegue progresso moral e intelectual das instituições, a gente consegue progresso moral e intelectual da nossa forma de governo. Então, nós temos dois papéis aqui. Um primeiro é alcançar essa formação humanitária baseada na solidariedade, na alteridade, não ofender ninguém, de dar a cada um o que é seu, de não querer para o outro o que eu não quero para mim, como nossa formação pessoal, que aí eu já entro na rede social com outro ânimo, eu entro na rede social com outro ânimo, eu assisto o Jornal Nacional com outro ânimo, eu vejo um cooler de gelo cheio de dinheiro, eu tenho vigilância epistêmica. Peraí, será que isso é verdade? Será que isso é real? Antes de eu tomar qualquer manifestação com relação àquilo ali. E isso a gente protege o ambiente virtual, com isso a gente protege e deixa de interferir nos julgamentos dos nossos tribunais, a gente deixa de ofender os magistrados que estão julgando, desqualificando os nossos magistrados, protegendo nossas instituições, porque é assim que a gente protege a democracia. A gente protege a imprensa, a gente protege as instituições e a gente protege a nossa democracia, pensando no outro. Eu tive notícias agora há pouco que tem uma MP agora que quer, inclusive, permitir a nomeação em universidade. Isso é muito perigoso. Nomeações políticas do governo diretamente em universidade, para que perde-se, nesse caso, totalmente a autonomia da universidade. Então, é na academia, é nessa formação humanitária, é no resgate dos melhores sentimentos, desde o piano, Jesus, até a gente alcançar a nossa evolução moral, no sentido da alteridade, da fraternidade, que a gente pode ser utópico, pode parecer utópico, sim, mas o Estado Democrático de Direito hoje é, no caso, uma utopia. Mas se nós pegarmos a frase de Eduardo Galeano, que nos conforta muito nesse momento, ele diz o que é a utopia? A utopia é um horizonte que eu dou 2 passos em direção a ele, ele foge 2 passos de mim. Eu dou 10 passos em direção a ele e ele corre 10 passos de mim. Mas ele me mantém em movimento, ele me mantém para frente. Então, é isso que a gente precisa. Mesmo que o Estado Democrático de Direito seja o nosso horizonte utópico, que a gente possa dar sempre mais passos em direção a ele. Então, com isso, eu não sei se eu estourei o tempo, Fábio, se eu estourei, me desculpe, mas essa é a colaboração inicial que eu tinha para o nosso evento. Gostaria de agradecer a exposição, brilhante exposição da Aurinei Brito. Agora vamos fazer o seguinte, nós vamos dar uma olhada lá no chat, né, para ver as manifestações. O Ronei Alencar, ele fala, boa tarde, excelências. O Marcos Gomes,
ele apresenta uma carinha lá, a Diandra Moreira, boa tarde, Rony Alencar de novo, Diandra, Bruno Lamarão, boa tarde, excelências. O Pedro Neto, como assim não se trata de pessoas? Eu acho que ele está fazendo um questionamento sobre o próprio grupo mesmo, né? O Pedro, a Maria Carolina Monteiro, boa tarde. Edivan, boa tarde. Edivan, também boa tarde. Várias manifestações, né? Da Francine, do Ângelo Ferreira, Júlio Dias, do Marco Pinheiro, do Ângelo Ferreira de novo. A Cláudia Aquino de Oliveira. Cláudia Aquino é a presidente da Comissão do Direito da Mulher do IAMAT. Obrigado pela participação. Temos aqui um membro da Academia Brasileira de Direito, né, o Ricardo Bezerra, que está parabenizando a Academia Brasileira de Direito pelo trabalho e debate virtual, trazendo ao isolamento o sentimento acadêmico do conhecimento. Então, Ricardo Bezerra assina. Marlene Silva, muito bom participar. Soares Suassuna, dando uma salva aqui para o presidente Aurinei. Aurilene Brito, né? Tá colocando aqui sua presença. Marlene Silva. Aurinei, excelente. Soares Suassuna, também parabéns à Academia Brasília de Direito pelo debate. Edson Fonseca, parabéns, presidente Aurinei. Gustavo Ventura, um grande amigo, presidente do Instituto dos Advogados de Pernambuco, um excelente profissional, um excelente tributarista, que está aqui presente aqui com a gente também. O Júlio Dias, né? O Júlio Dias aqui, em nome da Online Certificadora, ele está aqui fazendo a sua participação e online, deixando claro que online é que nos apoia nesse projeto. Ela tem feito certificado de uma forma bem diferente, ela tem feito de forma online, como o próprio nome já diz. Samília, a Colômbia, excelência, doutor Aurinei, Diana Moreira, parabéns, presidente Aurinei. E aí, Jean Walter Valbrink também, ele é membro do Instituto dos Advogados Mato-Grossenses. Obrigado pela participação. Brilhante posicionamento ele colocou. Cláudia Aquino de Oliveira, parabéns para a Academia Brasileira de Direito. Aí nós temos ainda aqui o Alessandro Ayrton, excelente palestra, doutor Aurinei. Igor Leitão, parabéns, ótima live, um abraço para o meu querido amigo presidente Roberto Vitor. Abracrim, MT presente. Mérida Costa Marques, presidente da Comissão de Mediação também do IAMAT, presente aqui também. E Marlene Silva, todos de parabéns. Como nós não tivemos aqui nas conversações... Fábio, tu viu que eu paguei um pessoal para falar bem de mim aí, né? Eu estou vendo mesmo. Como a gente não teve perguntas, eu queria dirigir uma pergunta para o ministro Navarro Ribeiro Dantas, que é uma indagação, né? O senhor até já falou assim, das regras existentes para a interposição de recursos e até mesmo os trâmites no Superior Tribunal de Justiça. Mas é uma coisa que sempre toca, principalmente os jovens advogados e a advocacia como um todo, que o recurso especial e extraordinário são muitas vezes etapas intransponíveis por muitos advogados e advogadas que, por muitas vezes, sequer conseguem a recepção do recurso perante os tribunais superiores. Então, conforme o senhor já falou, é muito mais fácil você interpor um recurso de apelação, porque esses recursos eles exigem muito mais do próprio profissional. Ministro, eu gostaria de saber do senhor, com base em seu conhecimento empírico e jurídico, quais são as principais falhas na elaboração do recurso que impedem o regular processamento por tais profissionais, dos recursos, né, de tais profissionais. Então, eu vou colocar a palavra para o senhor. Eu acho que o período de 5 minutos é um período razoável para a gente estar, né, colocando essa informação, mas se tiver aqui também alongar um pouco mais, não tem problema. Eu acho que vai ser um festejo compartilhado do seu conhecimento. Ok. O que cria mais problemas para a admissão do recurso especial, como também suponho que aconteça no extraordinário, é quando o profissional veicula no recurso matéria que ele não poderia veicular.
por exemplo, ele fica tentando analisar o processo para mostrar que o acórdão do tribunal recorrido, no caso de onde ele está partindo com o recurso, né, do órgão ACOR, que aquele acórdão julgou mal, que não está de acordo com a prova, e aí faz longa exposição, fazendo referência a perícias, a depoimentos que estão nos autos, etc, etc, etc. Tudo isso é esforço perdido. O que ele precisa se preocupar é, no caso do recurso especial, que são apenas 3 hipóteses, houve a violação do dispositivo da lei, ou no caso também de um tratado, o que é que o dispositivo diz e o que foi que o acórdão disse. E aí você compara, faz uma análise daquilo. É isso que você tem que ter. Se você não tem uma situação que permita, é preferível não entrar com recurso. A hipótese da linha C, divergência jurisprudencial. Você tem que pegar o acórdão do qual você está recorrendo e compará-lo com o acórdão de outro tribunal. De preferência, um acórdão do próprio STJ, porque é óbvio que o tribunal tende a fazer uma defesa mais intransigente da sua própria jurisprudência e, se você diz, olha, ele está em conflito com o que o STJ tem decidido a esse respeito. E aí faz o chamado cotejo analítico, compara, analisa. Não é só jogar as jurisprudências conflitantes, é explicar as razões pelas quais elas conflitam. Então, com isso, você tem a possibilidade de obter mais sucesso. Veja-se que muitos dizem, mas os tribunais superiores utilizam a chamada jurisprudência defensiva. Então, eles querem mesmo que o recurso não seja admitido. Veja bem, muitas vezes quem não admite o recurso é o próprio tribunal de origem. Eu tenho essa experiência porque eu fui vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região e, de acordo com estatísticas que eu fiz na época, eu admitia cerca de 25% dos recursos especiais e admitia cerca de 10% dos extraordinários. A questão é que nós, no Brasil, achamos péssimo quando o processo demora, mas queremos utilizar de todos os expedientes para ir até a última instância. A gente vê no dia a dia, às vezes, uma pequena batida de automóvel, o sujeito sai, olha, eu acho que você aqui está errado, vamos resolver. De forma nenhuma, eu vou bater no Supremo, mas não aceito, não pago, não sei o quê. Ou seja, criou-se uma cultura recursista. O brasileiro não admite nunca conformar-se com uma sentença ou mesmo com um acórdão de um tribunal de apelação. Ele quer ir até onde for. E, ao mesmo tempo, ele reclama da duração dos processos. Então, eu às vezes comparo, eu acho que esse comportamento ele tem um quê de infantilidade, no seguinte sentido, da criança que está na festinha de aniversário e começa a chorar. Né? E, no Nordeste, a gente diz sempre, menino, teu mal é sono. Por quê? Porque ele quer dormir, ele sente o sono, mas ele não consegue optar entre o sono que ele está sentindo e a diversão que ele está tendo na festa com os amiguinhos. Ele quer soltar o balão, ele quer comer o brigadeiro. Então, como ele não consegue se decidir, ele chora. Isso me lembra um poema de Cecília Meirelles, um poema infantil chamado Ou Isto ou Aquilo. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. E aí ela vai... É algo como a formação na criança da necessidade de crescer significa fazer escolhas. E ao escolher A, eu perco tudo de bom que tinha no B. Ao escolher B, eu perco tudo que tinha de bom no A. Então, como é que nós vamos ter um processo tão rápido
se nós temos tantas possibilidades recursais e se elas são empregadas, muitas vezes, sem o menor cuidado. O sujeito, por exemplo, tem uma decisão que lhe é contrária, ele já não tem mais recursos disponíveis, ele diz, eu vou entrar com embargo de declaração, pelo menos para ganhar tempo. E aí ele entra mas não tem nada de obscuro, não tem nada de omisso e não tem nada de contraditório na decisão. Aí ele diz que a decisão é contraditória porque não está de acordo com a prova. A decisão é contraditória à prova. Isso não existe. A contradição que dá suporte a embargo de declaração é contradição interna. A sentença ou o acórdão dizerem num ponto uma coisa e em outro ponto dizerem o contrário ou diferente. Então, esses são os aspectos pelos quais eu acho que é difícil. E eu também já advoguei, minha esposa era advogada, meu filho é advogado, meu pai era advogado. Eu sei que, às vezes, não é fácil você dizer a um cliente, olha, é preferível não recorrermos. Muitas vezes o cliente não aceita. Ele diz, nem que eu perca, mas eu quero. São aspectos metajurídicos e metaprocessuais, mas que muitas vezes eles explicam determinadas atitudes que o advogado precisa tomar num processo, mas que, obviamente, ele tem de ter maturidade profissional para perceber que daquilo não vai resultar, a não ser por um acaso, uma zebra, como se diz, não vai resultar um fruto desejado. Então, é isso que também nós precisamos da parte do brasileiro. Nós precisamos formar uma cultura de menos judicialização, de maior utilização dos mecanismos alternativos de solução de conflitos, na mediação, na conciliação, na arbitragem e tantos outros meios que são até mais efetivos do que a decisão judicial, porque na decisão judicial você depois ainda vai ter que executá-la, você pode recorrer dela, etc. E nas soluções alternativas, quando você chega ao consenso, o problema está definitivamente resolvido. Então, é preciso fomentar essa cultura, e essa cultura ela também depende de que a cabeça do profissional do direito seja educada nesse sentido, quer dizer, desde as nossas faculdades. Nós somos educados para a luta, nós somos educados para fazer a melhor inicial possível, fazer a melhor contestação possível, fazer o melhor recurso possível, ou seja, nós somos educados para lutar. Eles nos ensinam a espada e o escudo. Eles não nos ensinam técnicas para sentar numa mesa, técnicas de negociação, para obter soluções mais adequadas. As universidades estão agora criando disciplinas a respeito disso. Mas vejam que, ainda assim, a quantidade de disciplinas, você tem processo civil 1, 2, 3, 4, processo penal 1 e 2, teoria geral do processo 1 e 2, processo do trabalho 1 e 2. Quantos semestres você estuda aprendendo a lutar e quantos semestres você vai ter uma cadeira de negociação, de mediação, etc. Então, isso aí é uma coisa que precisa vir também da faculdade. Olha, excelente exposição. Eu queria só voltar aqui na nossa rede social, só para ressaltar mais 2 comentários aqui. O primeiro é do Gustavo Ventura, ele fala que o ministro Marcelo honra o STJ, tá, ministro? E também a Suali Sussuarana, ela faz um elogio à BDJUR, que seria aqui o site, o canal nosso da Academia Brasileira de Direito. Ela fala assim, o diferencial das lives da BDJUR é o nível dos debates e palestras que honra poder assisti-los. Então, concluindo, né, com essas considerações das próprias do bate-papo, eu queria já passar a palavra, ministro,
para que o senhor faça a sua despedida, né, só as suas considerações finais, e depois eu já passo diretamente também para o Aurinei, para ele também poder fazer as suas considerações finais, fazer suas despedidas, agradecimentos. Bom, para finalizar, eu torno a agradecer o convite da Academia Brasileira de Direito. Foi uma honra participar desse debate. Eu espero ter conseguido instigar o advogado, em especial o jovem advogado que pretende exercer a advocacia, em especial a advocacia criminal, nos tribunais superiores, a se aperfeiçoar e se habilitar a melhor desempenhar o seu papel profissional, porque com isso ele elevará não apenas o nível da advocacia brasileira, mas ele prestará um melhor serviço à sociedade e ao seu cliente. Então, da mesma forma que em todos os outros campos, uma melhor preparação técnica, ela traz maior produtividade, ela traz maior êxito a qualquer profissão. Isso também precisa ser um objetivo dos advogados e, enfim, de todos nós que trabalhamos com direito. E precisamos também, em especial, em tempos tão difíceis como são estes, dessa pandemia, e até que apareça uma vacina, nós vamos ter que nos reinventar e aprender a conviver nessa nova realidade. Nós precisamos também, e nesse tema o professor Aurinei chegou a tocar, nós precisamos ter um nível de maior solidariedade, de maior empatia, de maior alteridade, de maior compreensão com o outro, inclusive no exercício profissional. Os juízes precisam ser mais compreensivos com os advogados precisam ser mais compreensivos com os juízes, os membros do Ministério Público, enfim, todos que trabalham no sistema de justiça, porque não está sendo fácil para ninguém exercer a profissão numa situação que nunca foi vivida antes. E o Brasil teve sorte de o judiciário ter apostado no processo eletrônico e nós estamos conseguindo manter o judiciário funcionando com pouquíssimas dificuldades, tem alguns problemas na área de realização de perícias e tal, mas, em linhas gerais, o judiciário está funcionando e as pessoas não estão tendo os seus direitos, não estão tendo perecimento dos seus direitos, diferentemente de muitos países, inclusive países desenvolvidos, onde está praticamente tudo parado e, justamente por nós estarmos trilhando caminhos que nunca antes tinham sido trilhados, é que nós precisamos ter uma maior compreensão com o outro. Hoje eu recebi por WhatsApp um meme, o meu maior medo nessa pandemia é errar esses dois botõezinhos aqui, do vídeo e do áudio, nas sessões por videoconferência. Então, todos nós precisamos ter um pouquinho mais de tolerância, porque essa situação não é fácil para ninguém. Você fazer, por exemplo, uma sessão presencial que dura 4, 5 horas, ela é cansativa. Mas se for 4 ou 5 horas numa sessão por videoconferência, o cansaço é muito maior. E a mínima coisa que se fizer de equivocado fica eternamente gravada na internet, é objeto de críticas, é objeto de memes, é objeto de... Enfim, o mundo virtual, nesse ponto, ele não perdoa. Então, se a tecnologia não perdoa, nós precisamos perdoar mais. É isso. Aurinei. Fábio, agradecer novamente a honra, a oportunidade de estar com vocês nesse momento. Agradecer ao ministro Ribeiro Dantas pelas palavras, realmente nos estimulam cada vez mais. Nós temos o papel aqui como professores, né, como membros de academia,
de dar essa visão otimista agora para todos os juristas que nos assistem, todos os advogados, advogadas, acadêmicos de direito. Eu queria mandar um beijo a todos os advogados e advogadas do Amapá que estão aí na live, prestigiando. Nós fizemos o convite a todos aqui, dizendo a importância de todos para a garantia de tudo que a gente tem conversado aqui sobre equilíbrio, sobre paridade de armas. Nós temos um termômetro, a advocacia tem um termômetro para qualquer indício de arbitrariedade. Nós somos os primeiros a sentir exatamente porque lá está um cidadão que está sendo sacrificado, lá está uma pessoa que teve sua esperança retirada e a advocacia, o advogado, a advogada estão ali na ponta da lança para atendê-lo, né? Para devolver essa vontade de viver, para devolver essa esperança à pessoa. E essa esperança do jurista, essa esperança do advogado, ela é restaurada, como eu disse, nas palavras do professor Ribeiro Dantas, nas palavras do professor Eugênio Pacelli, de todos que têm participado da academia, dessa construção, dessa democratização do conhecimento. Nós temos hoje uma missão, é a missão de nos reinventarmos diante desse novo cenário. O ministro acabou de falar algo que eu, de certa forma, falei na minha introdução, que é a dificuldade que o judiciário passa por saber que está sendo não só assistido, ministro, mas que está sendo julgado também, né? Está sendo julgado pela mídia, está sendo julgado pelas pessoas, os trechos das decisões vão para as redes sociais, os debates mais acalorados entre os próprios ministros para chegar no âmago da questão e extrair de lá uma solução jurídica são postos como piadas, como os memes, e enfim, isso é muito ruim para a instituição. Isso é ruim para a instituição, mas é excelente para todos aqueles que querem enfraquecer a instituição, que querem enfraquecer os tribunais superiores, que querem enfraquecer o Congresso Nacional, que querem tirar a credibilidade dessas instituições, querem tirar a credibilidade da imprensa para que o caminho fique livre para atender aos seus anseios. A palavra de ordem é tolerância. A gente precisa, como eu falei no início, solidariedade, fraternidade, mas tolerância, como o ministro também falou. Eu lembrei das palavras de Karl Popper, do paradoxo da tolerância, que a gente deve tolerar uns aos outros, mas a gente não pode tolerar o intolerante, né, desde que isso prejudique as instituições. É mais ou menos isso que tem acontecido muito hoje. Tá? Nós não podemos ter a nossa iniciativa fraterna subjugada por pessoas que querem nos pisar para alcançar os seus anseios. Então, se eles não têm respeito por esse contexto de fraternidade recíproca, eles também não podem ser tolerados. É mais ou menos isso que o paradoxo da tolerância nos traz, e que isso sirva para limitar as pessoas que acreditam viver ou que pretendem viver numa era absolutista novamente. O ministro falou de um meme e engraçado sobre os botões, e eu lembrei de um gênio que dá a uma pessoa 3 direitos. E ele fala assim: olha, você tem 3 direitos. E ele diz: o primeiro, qual é? Aí ele diz: eu gostaria de viver num mundo sem advogados. E aí o gênio diz: os desejos estão encerrados. Aí ele diz: ei, pá, mas você não disse que eram 3, eu só pedi 1. Aí ele disse: me processe. Me processe. Então é exatamente isso. A gente precisa estar fraternalmente unidos para que a gente possa ter os nossos direitos garantidos, ter a essência do direito e da justiça restabelecida, e assim a gente possa viver e coexistir em sociedade. Ministro, foi um grande prazer. Fábio, foi um grande prazer. Leve o meu abraço ao professor Eugênio Pacelli, a Roberto, tá? Que eu vi que eles caíram aqui no finalzinho da live, mas fico à disposição da academia de todos vocês. Fraterno, um abraço. Mais uma vez, eu quero agradecer a presença dos expositores, membros da academia, né?
São pessoas excepcionais, de extrema qualidade, só que engrandecem o nome da Academia Brasileira de Direito, bem como de todos os internautas que participaram desta live, fazendo perguntas, deixando a sua observação. É importante dizer que essa live, a partir de amanhã, já estará disponibilizada no canal da Academia Brasileira de Direito no YouTube. Se inscreva, compartilhe, chame seus amigos e conhecidos. Se ligue também no nosso Instagram e também no Facebook. Tá? E, por sinal, o Instagram e o Facebook vai estar sendo gerido pelo nosso Aurinei Brito. Então, a gente já sabe que ele vai estar em ótimas mãos para a gente poder propagar o máximo possível as informações acerca da academia. Na próxima semana, teremos mais lives da Academia Brasileira de Direito. Nós vamos ter uma no dia 17/6, né? E também uma no dia 18/6, tá? No 18/6, a live vai contar já com a presença do Lênio Streck, né? E também a integrante do Ministério Público, a Ana Luísa Almeida Ferro, uma excepcional também palestrante, tá? As duas serão às 17 horas do horário de Brasília, tá? E não se esqueça, a ABD está conectada a você. Um bom dia para todos, um ótimo restante de semana. Que Deus abençoe a cada um de vocês.